Bom dia, meus amigos. A graça de Deus, do Divino Mestre Jesus e de nossa amada Mãe Maria Santíssima, da espiritualidade maior, de todos aqueles que nos acercam, tentando nos orientar, nos indicar um caminho melhor, sustentando-nos, em pensamentos positivos, para que possamos no dia a dia transitar melhor na convivência uns com os outros. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês em seus lares e em seus corações. E nós temos sempre que agradecer por dar início, a mais uma reflexão, a estarmos mais aqui mais uma vez, para continuarmos falando de Jesus, do Cristo, dos seus ensinamentos, da abordagem que Emmanuel sempre faz, que nos ilustra e nos esclarece sempre. Então nós temos que agradecer muito, muito, muito a Deus por isso. E hoje nós vamos, a reflexão de Emmanuel hoje é na lição 31 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel vai fazer a sua reflexão sobre Lucas, capítulo 12, versículo 26. E diz assim: Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Haroldo Dutra Dias coloca pelas restantes, aquelas que nós ainda temos que continuar num processo evolutivo gradual, porque a evolução não dá saltos, mas nós estamos ansiosos pelos grandes feitos, mas ainda não nos estruturamos nas coisas mínimas, naquilo que nós temos que caminhar. No contexto do Evangelho, Jesus, a partir do capítulo 11 de Lucas até o 12, Jesus vem fazendo sérias advertências, exortação aos judeus, à classe farisaica, sacerdotal, doutores da lei, mas também advertência aos apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que irão propagar o Evangelho. Porque do versículo 13 ao 34, o título que é dado, pelos estudiosos, pelos tradutores, Jesus está falando contra a cobiça, não é? Então, Jesus vai fazer esse seu ensinamento, Jesus vai nos direcionar, não é? Nessa sua orientação, como que nós devemos proceder, porque aqui é uma síntese muito clara de todo aquele que pretende ou almeja se dedicar, ao anúncio da Boa Nova, do Evangelho e dos seus ensinamentos. Existe critérios para isso. Nós temos que saber o nosso limite, como Jesus sabia do seu limite em relação a Deus. Jesus de Nazaré, o homem encarnado. Ele sabia da sua condição e sabia da condição de Deus. Ele nunca se arrogou ser igual ou maior do que Deus. Então, o que nós estamos entendendo por isso? Ele sabe das coisas mínimas, ele sabia até onde ele podia ir com a sua condição evolutiva. Mas será que nós sabemos? Ao dispensarmos as coisas mínimas e dedicar a nossa vida somente às coisas maiores, de grande vulto. Então Jesus, quando ele fala contra a cobiça, ele vai narrar então aquela passagem do mal administrador, do mal acumulador, aquele que já tinha os silos, abarrotados, então ele pretendendo para um futuro, então ele planeja derrubar esses silos, construir maiores, para então, ao estocar novamente toda a sua quantidade de alimento, então ele vai planejar, então ele vai poder viajar, ele vai poder dispor da sua vida, daquilo que ele bem quiser, porque ele vai dizer, querido, tens acumulado muitos bens para muitos anos. Então ele faz uma série de planejamentos, não é? Então Jesus, nessa abordagem contra a cobiça, Jesus deixa bem claro, não andeis angustiados. Jesus fala sempre, nós podemos entender ansiosos, perturbados, não é? Então Jesus chega no versículo 26 e diz, quem de vós pode, à força de preocupações também, aqui é o versículo 25,
prolongar um pouco a vida, a título de preocupações das nossas atividades no dia a dia. Então, no 26, né? Pois se não podeis o mínimo, né? Por que vos preocupais com o resto? Não é? Então, o que leitura nós podemos fazer, né? Muito simples. Qual é o nosso horizonte? O que nós planejamos, o que nós pleiteamos na vida? É esse horizonte somente imanente, limitado aqui a esse plano terreno. Nós não olhamos para o alto, para aquilo que é a nossa essência, porque o nosso futuro vai ser na pátria espiritual. Nós não ficaremos aqui para sempre, mas nós colocamos a nossa visão apenas no sentido horizontal e não verticalizamos, porque há consequências quando nós buscamos em nossa vida apenas notoriedade, estarmos em evidência, sermos protagonistas em tudo que nós fizermos, sem estar estruturado pelas coisas mínimas da vida. Então isso nos distrai. Nós ficamos distraídos das coisas do Espírito. Isso gera sérias perturbações, a impaciência, não é? Então, quanto àquilo que é essencial das nossas necessidades da vida, não é? Nós chamamos isso, em filosofia, nesse dia isso, é nós temos algo que é extremamente perigoso. É a insensatez como filosofia de vida. Emmanuel nos ensina, em outras obras, apenas uma pequena abordagem, que o insensato é aquele que não percebe, vamos dizer assim, a verdadeira hierarquia dos valores. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, aquilo que nós temos que adquirir, nós achamos que não precisamos estruturar aquilo para aquilo que seja firme em nós. Agora, Emmanuel ensina uma coisa mas muito sábia. Ele diz porque o desejo de possuir grandes coisas tem que ser igual ao de beneficiar. Mas quando nós temos somente essa ambição de sermos notados, de sermos observados, de mostrar ao outro o que somos, ao invés de deixar que os outros vejam, julguem, se há uma correspondência interna e externa daquilo que nós pleiteamos, né? Nós não estamos no caminho do Cristo. Então, aqueles que vão anunciar a boa nova, em que sentido eles vão caminhar? Junto com Cristo ou distanciados do Cristo? Querendo ser igual ao Cristo? Pleiteando fazer como Ele, mas nós estamos em condição de fazer isso, não é? Então, vamos na análise de Emmanuel, não é? Porque o que nós vamos e como vamos fazer, como vamos trilhar na forma de anunciar a palavra do Cristo. Eu sei, a minha posição em fazer essa abordagem e estudar junto com vocês, ela é muito pequena em relação a outros irmãos que já se dedicaram e estudaram em todos os aspectos, com diversas formações no setor educacional, mas que desenvolveram condições e virtudes internas que estão muito além de mim. Como que eu vou dispensar isso pleiteando ser alguém que eu ainda não sou? Então eu tenho que saber o meu limite e a minha condição. Sem estruturar isso, aquilo que eu pleitei, eu não vou conseguir de uma forma correta. Então diz Emmanuel, olha, pouca gente conhece a importância da execução das coisas mínimas. Por quê? Porque na medida que eu me estruturo, Jesus disse aquele, o homem que constrói a casa sobre a rocha parece-se com um homem insensato. Aí todo mundo sabe o que vem. Se vier a tempestade, os rios subirem, a casa cairá. Mas se estiver estruturada, a base daquela casa estiver estruturada, as grandes coisas têm muita chance, as probabilidades são grandes de nas maiores nós correspondermos. Por quê? Pode ter um grande palácio, uma grande casa estruturada naquela rocha. Mas e a nossa casa interna? Se ela não estiver estruturada nos ensinos de Jesus, eu achar que eu posso ultrapassar os seus ensinos e fazer por mim mesmo. Será que internamente a nossa casa interior ela não vai desabar? Então nós precisamos, como Emmanuel fala, tem que ser igual o desejo de possuir, tem que ser igual o desejo de beneficiar. E como que nós beneficiamos? Nós necessitamos o quê? Interagir, não é? Essa é a estrutura. Mas como eu vou interagir se a minha estrutura não corresponde bem àquilo que eu me proponho a fazer a nível de conhecimento? Como eu vou fazer isso? Não é? Fica difícil. Segue, Emmanuel. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes,
como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. É falsa superioridade, é o orgulho, não é? O orgulho, quando nós estamos com a nossa autoestima desordenada, porque nós pleiteamos algo que está acima da nossa condição, nós nos tornamos, muitas das vezes, a arrogância, a altivez de espírito, em todos os aspectos, nas nossas relações e internamente. Nós nos colocamos numa posição social ou espiritual que ainda não há correspondência entre nós. Como Jesus diz lá, aqui também em Lucas 6,40, nós estamos comentando 12:26, Jesus diz lá, o discípulo não é mais do que o mestre. Olha, embora uma vez instruídos, venha a ser como seu mestre. Olha, venha, futuro, embora sejam instruídos. Então nós temos que passar por esse processo de adquirir os conhecimentos, praticar esses conhecimentos, para que nós possamos então pleitear, passar. Agora, se nós queremos anunciar a Boa Nova, sermos anunciadores, participarmos da proclamação, de anunciar o Evangelho, a doutrina, aquilo que nós propomos nos fazer, sem aprender, sem estruturar, já ser como os grandes vultos, um sábio, ou todos aqueles que estão em posições de notoriedade em qualquer ramo da sociedade, não começaram com aquela nossa querida professora que nos ensinou as primeiras letras, as primeiras interpretações, as primeiras somas na matemática, na linguagem, na literatura, na história. Nós não começamos lá. Como nós poderemos pleitear algo se não estivermos preparados e estruturados? Se nós exigirmos então de Deus, do Cristo, olha, eu vou caminhar contigo, mas eu quero as verdades que tu tens, o conhecimento que tu tens, a evolução que tu tens. A resposta que ele vai dar, olha, trabalhai, evoluir, aperfeiçoai, aprimorai, resgata as tuas dívidas e repara os teus danos. Então é por aí que nós temos que começar a entender esse aspecto. Prossegue, Emmanuel. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem, olha, as particularidades, os mínimos detalhes daquela obra, a estrutura, não forem devidamente consideradas e compreendidas. Não é? Porque em Mateus 7,16, o que Jesus nos diz lá muito bem? Por seus frutos vos conhecereis. As pessoas não vão nos conhecer por aquilo que nós dizemos e afirmamos que somos. É pelos frutos, pelos resultados, aquilo que nós apresentamos aos outros de forma concreta na nossa vida. Não é pelo que nós afirmamos ser, é pelo que os outros veem de ações diretas e concretas na nossa convivência na sociedade, não é? Porque pelas obras nós podemos ser enganados e enganar, mas pelos frutos não. Porque os frutos, a árvore pode estar até bela, florida, mas os frutos não vão corresponder, eles serão de má qualidade. Não tem como nós fazermos isso, né? Porque o fruto, ele é a essência da árvore. Porque ele vai ser o resultado da estrutura daquela árvore, desde quando ela estava em potencial, como semente, até ela estar, de fato, como a árvore que está produzindo. E como que está a nossa essência? Para nós darmos bom resultado. Que semente que nós estamos plantando, não é? Então, essa estrutura, quando nós não correspondemos, aquela árvore bela, ela está apenas com acessórios, futilidades, coisas que não vão corresponder àquela pseudo-beleza, aquela pseudo-sabedoria, aquele pseudo-conhecimento, aquele pseudo-talento, não é? O pseudo-profeta, para não dizermos a palavra falsa, etc., e outros adjetivos que nós podemos colocar, não é? Então, diz Emmanuel assim, de modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Olha, Emmanuel. Agora, preste atenção no que Emmanuel diz. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, não é?
As pedras salientam-se na estrada comum. Olha que interessante o que Emmanuel diz. Tudo tem o seu contraste, as situações e as dificuldades que nós vamos passar, não é? Então, tem um grande teólogo brasileiro que eu tenho algumas divergências nas suas interpretações, mas tenho aprendido muito com ele, Caio Fábio, mas ele tem aprendido muito, muito, né? Mas essas divergências são salutares, são saudáveis, não é? Respeito muito, como respeito a todos. Então ele tem uma colocação que ele diz quem são aqueles, né? Em razão em razão do qual a humanidade ainda não faliu totalmente. Que parte da humanidade, vamos dizer assim, né, ainda se mantém sem se autodestruir, não é? Olha o que ele diz. Em geral, são aquelas que não vemos sendo admiradas coletivamente. Geralmente, os que são admirados estão preocupados em se fazerem ou manterem-se admirados, que não fazem nada pelo coletivo. Estas não são o sal da terra. Não são aquelas que dão sabor e sentido à vida. Dão sentido apenas a si mesmos, aos seus desejos, aquilo que empolga, aquilo que entusiasma, apenas a nossa relação vaidosa nas nossas relações humanas. Diz Emmanuel na questão, diz Kardec na questão 926, Kardec diz assim, nós temos que aprender muito com isso. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas alienações? A pergunta. Então responde a espiritualidade. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos, e não para partilha, para interação, para doar, na mesma medida como Emmanuel disse no início, nós fizemos o comentário. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Aí ele encerra assim: o rico, aquele que realmente tem tudo que ele diz e que ele almeja ser, é aquele que tem menos necessidades. É aquele que consegue se satisfazer, saciar-se dos seus desejos desequilibrados e exacerbados, não é? Então, o que nós estamos colocando aqui? Nós vamos agora, para nós buscarmos recursos naqueles que realmente têm condição para fazer isso. Então, eu não estou demonstrando que sou eu que estou falando isso. Não é? No livro Estude Viva, na página 184, o título é Esnobismo. Só uma frasezinha do que Emmanuel nos diz. Ele diz assim: estimam espetáculos acima de serviço e evidenciam apreço além do que é justo aos medalhões do mundo, à medida que se fazem distantes e envergonhados de quaisquer relações com os humildes. Se eu me envergonhar dos humildes, daqueles que estão necessitados, daqueles que realmente precisam aprender, precisam se elevar, e nós, que quando pleiteamos então sermos anunciadores da Boa Nova, a quem que nós temos que partilhar e doar? Nós vamos nos envergonhar dos nossos irmãos necessitados, do corpo ou do espírito? Não são justamente esses aqueles que precisam? Então, como Jesus diz, quem é o doente? É ele ou somos nós, quando nós agimos dessa forma? Em palavras de Emmanuel, na página 122, né, Emmanuel diz assim: respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível, olha, impossível, improvisar de momento para o outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. Então, se eu improvisar, quando eu realmente for chamado, ser questionado, cobrado por aquilo que eu recebi, por aquilo que eu adquiri, eu não vou conseguir corresponder. Eu não vou conseguir expressar no verbo e na ação aquilo que eu passava como um verniz, como algo que eu não sou. Aquilo que eu velei, né, por uma pseudo-condição. Então eu não consigo expressar coerentemente aquilo que eu faço pelo modo que eu venho agir. Então, esse excesso de ostentação que nós pleiteamos por fazermos grandes coisas, grandes obras ou grandes eventos
e sermos os protagonistas disso, não é? Esse excesso de ostentação, não é? Esses adornos pessoais que nós colocamos, a necessidade de nos vangloriarmos. Jesus, o Cristo, em nenhum momento se vangloriou de absolutamente nada. Então, como vamos nos vangloriar de algo que nós somos? E, principalmente, como vamos nos vangloriar diante de Deus se Ele está plenamente dentro de nós, sabendo em essência aquilo que somos e aquilo que fazemos. Esse dia, lendo uma frase de Albert Camus, né, um grande filósofo francês, ele fala que já é vender a alma, né, não saber contentá-la. Ou seja, nós não estamos nem doando, nós estamos vendendo. Nós estamos negociando a alma pelas grandes coisas, os espíritos. Então nós estamos perdendo a nossa essência, a nossa condição espiritual, porque estamos nos doando, vendendo, permutando com as coisas materiais, com as coisas vultuosas, que não correspondem àquilo que nós somos. Ou seja, mas é muito importante, e Emmanuel também nos ensina em outras obras, não quer dizer que nós não somos merecedores dessas coisas, que nós não devemos pleitear, que nós não devemos almejar. Devemos sim, isso é um objetivo, mas equilibrados, passo a passo. A posição social, seja na educação, na ciência, na medicina, na engenharia, na política, na justiça, em qualquer ramo da sociedade. Nós temos que ter esse objetivo, isso é essencial na nossa evolução humana, não é? Mas tudo isso, como falamos na introdução, tem que estar embasado em valores, em virtudes, em estruturas morais. Caminhar com os princípios éticos, aquilo que está vinculado aos princípios divinos, às leis divinas. É assim que nós vamos estruturar, e quando atingirmos então essas posições, nós vamos caminhar coerentemente naquilo que nós falamos, naquilo que nós praticamos, e aí sim, os outros verão. Eu não precisarei mostrar aquilo que eu sou. Não é? Prossegue Emmanuel. Convém desse modo atender, olha, convém desse modo atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe no real proveito da vida. Olha que interessante, não é verdade? Então, nós aprendemos muito quando Jesus diz lá em Marcos 10, 43, tem uma bela passagem que Jesus, vejam bem, quando João e seu irmão chegam a Jesus e diz a ele, olha, mestre, queremos que nos conceda o que te pedirmos. Olha, queremos. Jesus então pergunta, o que queres que vos faça? Olhem bem, gente. Concede-nos sentar-nos em tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então todo mundo sabe o restante da história. Concede-nos a tua glória. Como Jesus pode nos conceder algo que nós ainda não conquistamos e não estamos estruturados. Vejam bem, eles estavam iniciando o seu caminho com Jesus. E ver a condição de Jesus, o poder espiritual de Jesus, evolutivo, moral, ético, o nosso modelo e guia, então eu vou ver, porque eu estou com ele, quem sabe ele pode me conceder isso e eu não vou precisar me esforçar para adquirir essas qualidades. Então dá-me glória diante do Pai. Mas como? Se nós ainda não nos preparamos para isso. E aí Jesus, no versículo 43, Jesus nos dá o exemplo e nos ensina bem isso. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser entre vós ser grande, que se faça servidor. E quem quiser ser o primeiro, que se faça vosso escravo. Pois este homem, que tinha glória e estava em sintonia plena com o Pai, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por todos. Aí fica uma pergunta. Quem de nós, ou eles, estavam preparados? Nós sabemos da passagem da crucifixão de Jesus, como a maioria, né, se dispersou por medo. E após, quando Jesus volta, que é anunciado que Jesus ressuscita, muitos deles não abriram a porta porque estavam com medo dos judeus, se esconderam. Então eles estavam preparados como Jesus. Qual de nós está preparado quando nós almejamos coisas que não estamos estruturados, preparados para isso, está disposto a dar a vida pelo seu semelhante? Entenderam? Será que nós estamos entendendo isso? Né? Então,
Há um ensinamento belíssimo que Francisco de Assis dizia, né? Ele dizia para os seus discípulos, né? Aprende para servir e servindo, aprende. Então, aprende para servir. Nas pequenas coisas, como Jesus dizia, mas aprende para servir. E servindo, na prática, na ação, nós aprendemos. Aí nós estruturamos para entendermos de uma forma melhor a plenitude, a magnitude dos ensinos do Cristo, da espiritualidade superior e de tantos e tantos irmãos, encarnados ou não, que têm ensinamentos fundamentais para a nossa evolução, para nos estruturar. Nós vemos nas obras básicas, de tantos outros, teólogos ou escritores, ou grandes homens, que se prepararam para produzir grandes obras, grandes feitos. Esses têm sim estrutura e condição para nos ensinar, não é? E geralmente, como esses homens se comportam perante a sociedade? De forma humilde, sensata, equilibrada, coerente. São homens que são exemplos para nós seguirmos. Homens que se estruturaram, que se prepararam para isso, não é? Então, prossegue Emmanuel, a sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Eu gosto muito de uma analogia que o Haroldo sempre faz, o Divaldo também. Eu tenho um grande amigo aqui na doutrina espírita em Barbacena, que também faz essa analogia. Nós temos uma orquestra sinfônica e ali nós temos instrumentos belíssimos. Tem alguns que eles têm mais notoriedade, eles se destacam mais nas grandes sinfonias, como o violino, o piano e outros instrumentos. Mas se esses que se destacam mais numa determinada obra, numa determinada partitura de uma grande melodia, né, de uma grande composição, a participação dele vai ser mínima, mas vai ser fundamental aquele detalhezinho que ele vai dar. Ele não abrir mão disso. Como que vai ser o concerto? Vai ser um desconcerto. As notas não vão se afinizar, porque ele não vai abrir mão do seu orgulho, do seu egoísmo, porque se os instrumentos dessa sinfônica, aqueles que têm no agudo ou no grave um potencial enorme, se eles não tiverem a humildade de abdicar das suas potencialidades para funcionar harmonicamente uns com os outros nas notas musicais, a melodia e a harmonia será derrogada. Não teremos as grandes sinfonias como nós temos de Mozart, de Bach, de Tchaikovsky, de Mendel, não é? De Beethoven, não é? Dificilmente nós conseguiríamos fazer isso. Em qualquer ramo da arte, como nos poemas, não é? Então prossegue Emmanuel. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Inalienável, é intransferível. Os pequenos detalhes, os mínimos detalhes, as coisas mínimas para que nós pleiteamos, venhamos a pleitear os grandes feitos, elas são fundamentais e inalienáveis. Cada um tem que fazer em si. É intransferível. Eu não posso transferir aquilo que eu tenho para o outro, nem o outro para mim. Nós podemos contribuir, não é? Porque Kardec nos ensina que o orgulho é o principal empecilho, impedimento e obstáculo ao nosso aprimoramento pessoal. Ou seja, na nossa formação e também no exercício da nossa função. Todos nós nos preparamos desde lá de pequenos, não é? Para a nossa formação nos diversos ramos da sociedade e nas funções que nós vamos exercer. Seremos reconhecidos como bons profissionais nas diversas áreas se nós estivermos estruturados, nós tivermos, nesse contexto, dado absolutamente valor naquilo que nós começamos, no beabá, nas pequenas coisas. E nesse trânsito nos dedicarmos, não é? Então, compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga. É uma pergunta essa passagem, né? No Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos com as grandes, não é? Então, nós queremos reconhecimento. Não é? Nós temos que entender uma coisa. Esse reconhecimento que nós queremos ter das pessoas, por exercermos ou fazermos ou executarmos grandes feitos, isso não nos exime, não nos isenta de progredirmos moralmente.
porque só nesse sentido nós vamos ter equilíbrio. Agora a questão é, no livro Pensamento e Vida, tudo que nós pensamos, nós desejamos continuamente, o universo costuma nos conceder isso, costuma materializar esses desejos. A questão é, nós estamos preparados para ser aquilo que nós almejamos, que nós desejamos? Então, é necessário que nós tenhamos humildade e modéstia para isso. Deixar que os outros avaliem. E eu vou encerrar, meus amigos, hoje, com uma bela reflexão desse livro, O Segredo das Bem-aventuranças, do nosso irmão José Lázaro Boberg. E eu encerro com um versículo, para mim, tem outras colocações, mas que esse, eu acho que dá uma noção, um entendimento muito grande para que nós possamos compreender aquilo que somos e as nossas possibilidades. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, assim colocando-nos em condições para enfrentar a nossa parte na obra da criação, o simbolismo da luz do mundo, de que somos portadores, alerta-nos quanto às obrigações de cada um de nós para com a vida. Não se trata apenas de ter luz, mas de ser luz. Já não sou eu quem vive, aqui é uma colocação de Paulo, olha, é Cristo quem vive em mim. Está o apóstolo Paulo com esta afirmação dizendo, olha, que anulou os seus desejos humanos para que o Cristo vivesse nele. Brilha a vossa luz. Está nos dizendo, em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo, que a responsabilidade de se iluminar é de cada criatura. Todavia, avançar sem luz é impossível. Assim, a conquista não é teórica, mas, acima de tudo, pelos exemplos que o ser demonstra no dia a dia, o que já tem de conquista efetiva de luz interior em suas obras. Nem sempre aquele que emociona uma plateia, olha, nem sempre aquele que emociona uma plateia, falando dramaticamente sobre determinados valores, desenvolveu seus valores íntimos. Pode até dominar o poder da oratória, mas não expressa os sentimentos que prega. Para se usufruírem as energias do bem que o céu tem em abundância, no íntimo de todos nós, é necessário ter luz para captá-las. Nós temos que ter essa luz, essa afirmação dentro de nós, essa sustentação crística dentro de nós para transmitirmos a luz. Só assim o outro verá a luz dentro de nós. Muito obrigado, meus amigos. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana, com muita saúde, muita paz, muitas realizações em seus trabalhos, em sua vida e principalmente interior. Um abraço a todos, fiquem com Deus.